Olá, meus irmãos. Colofé para quem é de Colofé, Mutumbá para quem é de Mutumbá, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Aburu, Abuie. Primeiramente, pedir desculpas mais uma vez por eu estar atrasando os vídeos. Certo? O último vídeo a qual eu postei falando sobre o orixá Obaloye já tem mais de um mês que eu postei e eu demorei para poder fazer esse vídeo. Na verdade a pauta já estava pronta, tudo, mas devido a alguns problemas, algumas correrias do dia a dia, tanto função de axé como trabalho, vida pessoal, enfim, eu acabei atrasando, mas aqui estou eu para poder dar continuidade à saga, a origem, falando hoje sobre o orixá Xangô. Antes de mais nada, agradecer a todos os inscritos no canal que me ajudou a bater meu primeiro K, rumo agora ao segundo K, certo? Pedir de antemão a todos que estão inscritos no canal, que deixem o like, que comente, que interajam, que deem sugestões. Breve eu vou dar uma fugida, né, da saga Origem, não deixando de gravá-lo, mas vou gravar um vídeo que eu estou preparando aí, legal, um vídeo top, certo? Agradecer aos seguidores que me ajudam a bater um K, a você que está assistindo e que não é inscrito, se inscreve no canal. Agradecer também ao Dofono Alagi, que me deu esse lindo presente. Quem me acompanha nas redes sociais viu que eu postei, mas eu vou deixar a foto da postagem aqui. Agradecer imensamente esse presente que ele me deu em comemoração a 1K. Estou estreando hoje, né, a nova caneca. Quem me acompanha sempre vê eu com a caneca azul com a foto do meu pai, né, e dessa vez estou com a caneca personalizada do canal Adelfá. Mas sem mais delongas, vamos para a vinheta. Hoje falando sobre o orixá Xangô. Orixá Xangô, orixá da justiça, foi o quarto rei de Oió. Sua ferramenta, né, os machados, né, o Xê, machado com duas pontas, que representa justamente que toda a história, né, tem dois lados. Então, essa seria uma das representações do machado com duas pontas do Oxê, utilizado pelo orixá Xangô. O orixá Xangô, ele odeia, detesta a mentira, a falsidade, a falta de caráter, a ganância, a prepotência, o roubo. Orixá muito adorado e cultuado em Oió, também em Tapá, Coçô, Ibatã e Oxobô. É tabu de Xangô perder qualquer justiça. Porém, não devemos nunca pedir a Xangô justiça contra uma pessoa, pois ninguém é tão perfeito que nunca tenha errado, que tenha cometido, né, algum erro contra uma pessoa, contra alguém, que nunca tenha mentido para alguém, que nunca tenha cometido nenhuma falta para uma outra pessoa. Então, nunca devemos pedir a Xangô justiça contra uma pessoa, já que nós não somos puros, né, de qualquer tipo de erro, de qualquer tipo de falta contra outras pessoas. Então, não devemos pedir jamais a Xangô justiça contra uma determinada pessoa, independente do motivo que seja. Podemos estar certos, né, nessa situação específica, mas já erramos no passado. E aquela questão, como eu falei em relação ao Oxê, toda história tem dois lados. A sua situação, a sua versão, a sua visão sobre determinado assunto, sobre um determinado fato,
pode estar certo para você, mas para o outro não. Então, toda história tem dois lados. Então, nunca devemos pedir justiça a Xangô contra uma determinada pessoa. Xangô teve como sua principal esposa, né, Oiá, porque ele teve mais paixão, mais afinidade e admiração. Quando Xangô ficava muito nervoso, em ira, era Oiá que o acalmava. Infelizmente, aqui no Brasil se criou um mito, né, acerca dessa divindade, né, desse orixá, Xangô, onde diz que ele tem medo da morte. E isso é mentira. Xangô, ele foi patrono do culto a Egum, em solo iorubá. Nas festivas para Xangô, em Oió, por exemplo, Egungun sai antes, durante e depois da festiva de Xangô. Então, se criou um mito aqui no Brasil que Xangô ele teme a morte, que Xangô não gosta de Egum, que Xangô tem medo, tem pavor a morte e a Egum. Isso é mito, até mesmo porque Xangô ele foi o patrono do culto a Egungun, do culto a Egum em solo iorubá. Outro mito que se criou aqui no Brasil acerca do orixá Xangô é sobre ele ter um atrito, sobre ele ter quizila, sobre ele ter problemas com o orixá Obaloaiê. Para quem não assistiu, eu vou deixar aqui no card, certo? O vídeo de Obaloaiê, falando um pouco sobre Obaloaiê e sobre a questão da ligação de Obaloaiê e Xangô, certo? Não existe tabu nenhum, interdição nenhuma entre esses dois. Inclusive, eu comento no vídeo de Obaloaiê alguns itãs, né, que aqui no Brasil associaram ao Obaloaiê, que na verdade não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma com o Obaloaiê, são de outros cultos, como o culto a Vodou e a Inquice. Né, a questão do sincretismo entre os três cultos das divindades, tanto Vodou, Inquice e Orixá. Na festiva mesmo de Obaloaiê, o Elegum em transe, né, nas ruas, vai até o palácio de Oió, até o palácio de Xangô, cumprimentar ao povo de Oió. Inclusive no vídeo de Obaloaiê eu até cito, né, que Obaloaiê ele dividiu o trono com Xangô temporariamente, mas ele teve uma grande participação no reinado de Xangô em Oió. A cor predominante do orixá Xangô em solo africano é o vermelho, certo? Eu vou inclusive botar aqui uma foto, né, do orixá Xangô em solo iorubá. A sua cor predominante dentro do culto é o vermelho. Não existe essa história que vemos aqui, né, que Xangô é um orixá quente, que temos que esfriar Xangô. Isso é mais uma das mentiras, das loucuras que se criou dentro do culto, né? Perdão até pelo uso da palavra mentira, né, e loucuras, né? Vou substituir a palavra por equívocos. O culto ao orixá aqui no Brasil, infelizmente, se perdeu muito devido às misturas de povos, devido às misturas de cultos e crenças que ocorreu aqui no Brasil dentro do culto ao orixá aqui no Brasil. Não se esfria o fogo, não se esfria o raio, não se esfria o sangue. Então não existe, temos que esfriar Xangô porque ele é um orixá quente. Da mesma forma, temos que esfriar Oiá porque é um orixá quente. Não existe isso. Isso é mais um mito. E, inclusive, a comida de Xangô, quando preparada, ela tem que ser ofertada quente, fervendo para Xangô. Xangô, ele é orixá quente, é da essência dele, e não cabe em nós, seres humanos, mudarmos a essência de uma divindade. Então, sem essa história de que precisamos esfriar Xangô porque o Xangô é um orixá quente, não existe isso, ok?
não caiam nessa história. E como eu havia dito, referente à questão de Oiá, né, de Oiá ser a principal esposa, a qual o Xangô teve mais afinidade, mais admiração, mais aproximação, mais amor. Não existe cultuar Xangô sem cultuar Oiá. É necessário se cultuar Oiá junto a Xangô. Não existe um culto sem o outro. Ao lado do Ibá, né, de Xangô, tem que ter Oiá. Não existe o culto separadamente um do outro. Eles estão ligados sempre. É tabu para os iniciados de Xangô tomar chuva. Lógico, óbvio, como eu já disse isso outras vezes, nós não cultuamos divindades burras. Não cultuamos divindades loucas, a ponto de não saber separar, diferenciar as coisas. Temos noção de que em alguns determinados casos é inevitável se tomar chuva. Principalmente, por exemplo, para pessoas que trabalham em zonas rurais, em plantações, né, na roça, para policiais, bombeiros, algumas profissões específicas que é inevitável não se tomar chuva, né? Então, nesses casos é louvável, é perdoável pela parte de Xangô. Porém, é tabu para os filhos de Xangô tomar chuva. Então, você que é iniciado em Xangô, que é devoto a Xangô, evite tomar chuva. Quando vocês estiverem na rua, que estiver chovendo, se abriga em algum lugar, espera a chuva passar, usa guarda-chuva, evita sair, né, estar debaixo da chuva. Qual a importância do culto a Xangô? Xangô fala sobre vitalidade, fortalecimento, equilíbrio, fervor do sangue correndo nas veias, controle emocional, espiritual, liderança, não se abaixar para quem está errado, a reflexão do certo ou errado, generosidade, ser justo e honesto sempre. Essa é a importância do culto a Xangô. É isso que o culto a Xangô prega, é isso que o culto a Xangô nos ensina. Assim como aqui no Brasil não existe verdade absoluta, também não existe verdade absoluta em solo Yorubá, né, onde existem diversas versões, vamos dizer assim, sobre algumas passagens de alguns determinados orixás, né, em solo Yorubá. E a história de que o orixá Xangô morreu enforcado no pé de Obi, isso não existe em solo Yorubá. Assim como também não existe o ó de Xangô com o Obi. Tanto que utiliza-se o Obi como oráculo para Xangô. Xangô ele foi percussor do culto a Egum, como já falei, e Xangô não tinha medo da morte. O que Xangô tinha era medo de morrer, no sentido, né, de ser esquecido no dia que ele viesse a fazer a passagem, voltasse, né, para o Orum. Xangô ele tinha medo que a sua história morresse aqui na Terra, sua história fosse apagada, fosse esquecida aqui na Terra. Coisa que não aconteceu, né? Pois até hoje o culto a Xangô é bem forte, bem latente, bem presente, bem vivo. E a questão de se ofertar o Orobô, né, no culto a Egungun, se é ofertado também o Orobô ao culto de Xangô, né, para mostrar a Xangô que ele também é um ancestral, que ele também não será esquecido, que ele terá o seu culto eterno. Então, por este motivo que se oferta o Orobô a Xangô, por essa representatividade, né, por essa ligação ao culto ancestral
ao culto a Egungun. Apenas uma paridade por ser ancestral, por ser lembrado e cultuado. Por isso que é ofertado o urubu para Xangô ao invés do Obi. Mas Xangô não tem quizila nenhum, não tem ewó nenhum com o Obi. Agora falando também um pouco sobre Airá, uma passagem bem rápida sobre a Airá, né? Existe um verso de Odu, no Iwori Meiji, onde nos conta que Airá ele é um filho de Obatalá. Airá ele é um ser mítico e não um ser espiritual como os demais orixás. É um filho de Obatalá que nasceu aqui na Terra, aqui no Aie, né? Contrário dos orixás que sabemos que eles nasceram. Foi a criação de Olodumare que foi mandado aqui para a Terra para construção, né? Para manutenção, para a organização do Aie, da Terra. Já Airá não, ele nasceu aqui na Terra como um ser humano, né? Então Airá é um ser mítico e não um ser espiritual. Dentro da crença iorubá, todo orixá ele é um ser espiritual que existe muito antes dos seres humanos serem criados aqui na Terra, contrário de Airá, como eu falei, que nasceu aqui na Terra. Airá ele não é Xangô, não é caminho de Xangô, não é qualidade de Xangô. A confusão em relação à questão de Xangô e Airá é devido a algumas pronúncias, algumas nomenclaturas do dialeto, né, do idioma iorubá, que aqui no Brasil a gente tem uma grande dificuldade de compreensão. Hoje existe um termo, Arira, um nome que é utilizado para louvar Xangô, que quer dizer habilmente. Então, justamente pela pronúncia Arira e Airá, né, então se confunde muito em relação à questão dessas duas divindades, né, desses dois seres, um sendo um ser espiritual, o outro sendo um ser mítico. Mas não existe nenhuma correlação, nenhuma ligação entre esses dois orixás. Além da questão, né, também da palavra Ará, que quer dizer raio, que também acabou confundindo o Ará com Arira, com Airá, e se tornou uma coisa só aqui no Brasil. Mas são orixás à parte. Existe também um itam onde conta a respeito da questão da passagem de Obatalá, de Oxalá, que foi preso por Xangô, num calabouço, tal. Essa história de fato existe também em solo iorubá, porém aqui no Brasil se criou a história de que Airá foi que soltou Oxalá e carregou Oxalá nas costas, tanto que a gente vê essa réplica, né, nas festivas dentro do terreiro de Candomblé, onde Airá bota Oxalá nas costas e sai carregando, certo? Mas existe uma versão iorubá onde quem retirou, na verdade, não carregou Oxalá nas costas, mas quem retirou e aí acompanhou Oxalá, né, foi o orixá Ogum, e não o Airá, como se conta aqui no Brasil. Esse foi mais um vídeo, né, da saga Aurege, falando um pouco sobre a história de Xangô, falando um pouco sobre a essência de Xangô, falando brevemente sobre o orixá Airá, né, da grande confusão a qual se criou pela dificuldade da compreensão, né, do idioma iorubá. Então se criou essa mistura, né, das duas divindades, Airá com Xangô, mas não tem ligação nenhuma, né? Esse foi mais um vídeo do canal Delfar. Desde já agradeço a todos que assistiu até aqui. Quem gostou, dá o like. Quem não gostou, pode dar o dislike também, sem problemas algum. Isso é importante, né, para o engajamento do canal. Isso é importante para mim, né, para eu saber se vocês estão gostando ou não do conteúdo, se o conteúdo está agradando a vocês.
E de uma certa forma também isso é bom para vocês, porque toda vez que eu posto o vídeo aqui, a partir do momento que vocês interagem com o vídeo, chega a notificação. Então, para as pessoas que apenas assistem e não dão like, não comentam, muitas das vezes quando eu posto o vídeo aqui, não é notificado. E eu tô tendo também um problemazinho com o YouTube, que muitas vezes as pessoas deixam um like, mas o like não fica registrado. Então, quando você deixar seu like, você sai do vídeo, volta novamente para poder confirmar se o like ficou ou não. Desde já agradeço a todos. Colofé para quem é de Colofé, Motumbá para quem é de Motumbá, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Aburu, Abuiê. Um grande beijo, um forte abraço e até mais.